Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e esse aqui é o vídeo número 2 da série Produtividade. Vamos falar hoje sobre um pouco do tempo, né? Como que a gente lida com o tempo, essa gestão do tempo e como que isso se relaciona com a produtividade. Então, sem mais delongas, vamos lá. Um detalhe é que, novamente, estamos lidando aqui com o nosso Notion do canal, né? Que é essa página no software Notion, que eu recomendo você inclusive utilizar. Temos várias séries aqui no canal sobre essa ferramenta, como que a gente organiza a nossa vida, negócios e tudo mais. E essa página aqui sobre essa série de produtividade está disponível para todo mundo. Basta você clicar no link na descrição. Então vamos lá. Por que tempo é esse primeiro passo, né, da nossa consciência sobre produtividade? O tempo é uma daquelas variáveis que a gente não tem muito controle, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E o que a gente faz com elas é o que vai diferenciar de cada um de nós. A gente consegue mudar o que a gente faz, a gente consegue mudar aonde a gente está, a gente consegue mudar com quem a gente se relaciona, mas o tempo a gente não consegue estender. A gente não pode falar um dia e falar assim, hoje eu quero 30 horas no meu dia porque eu estou com muito trabalho, então vou precisar de um pouquinho mais de horas. Então a gente não tem esse poder, né? A gente consegue, no entanto, priorizar, a gente consegue olhar para o nosso tempo com um pouco mais de cuidado e carinho e aí sim lidar com a produtividade de uma forma um pouco mais afiada, né? Um pouco mais orientada aos objetivos que a gente busca. E assim, a noção de tempo é um pouco vaga, né? A gente sabe que o tempo passa, mas normalmente a gente não sabe como que esse tempo está sendo gasto, né? Se você se perguntar o que você fez uma semana atrás e tentar recriar seu dia, muito provavelmente você não vai ter essa capacidade. A gente faz um monte de coisas, às vezes até rotinas, às vezes até coisas que nem são parte da rotina, e, sei lá, 2 dias depois, às vezes até no dia seguinte, a gente não sabe, a gente não se lembra, né? Isso não ficou guardado na nossa memória. Então, quando se passa então 1 mês, 1 ano, 2 anos, e a gente olha para trás e a gente não tem noção de como que a gente gastou tanto tempo e não conseguiu produzir tanta coisa, é aí que está o problema. E para isso eu tenho uma ferramenta que eu quero apresentar para você que chama Toggl, que é uma ferramenta de a gente acompanhar, né, registrar como que a gente usa o nosso tempo. Eu costumo usar isso aqui, principalmente atualmente, para contar o tempo que eu cobro de clientes, por exemplo. Né? Eu gasto às vezes 1 hora de uma consultoria, de 1 hora de atividade que eu estou fazendo para um cliente, e aí eu mando um relatório. No entanto, como essa ferramenta é gratuita, eu recomendo para a gente fazer uma primeira análise sobre como a gente usa o tempo. Minha recomendação é que você, né, para ter essa consciência de como que a gente está gastando o nosso tempo, é que faça durante uma semana, pelo menos, um acompanhamento quase que completo, né, de tudo que você está fazendo na sua vida. É chato, toma tempo também, né? Mas a partir do momento que é relativamente simples, você consegue fazer do celular, né? Você vai marcando né, os horários que você está fazendo as coisas. Eu acho que vale a pena pela consciência de tudo que acontece na sua vida ao longo de uma semana. Então, eu fiz isso a primeira vez quando eu tinha mais ou menos... Na verdade, não adianta falar quando eu tinha, mas foi mais ou menos há 10 anos atrás, né, considerando agora no início de 2021, quando eu realmente comecei a estudar um pouco mais sobre produtividade. Eu falei assim, eu não sei como é que eu estou gastando meu tempo, então eu vou descobrir. E aí eu peguei, na época nem era o Toggl, era uma outra ferramenta, que também tinha as mesmas, né, capacidades, e eu comecei a anotar, falar, acordei tal hora, o que eu fiz? Sei lá, fui tomar café da manhã, arrumar meu quarto, arrumar sei lá o quê. E aí eu fui anotando, né, tudo que eu estava fazendo. Hora do almoço, hora de ir no banheiro, sei lá. Eu estava um tanto quanto persistente para colocar tudo que eu queria. E principalmente algo que me chamou muito a atenção foi a quantidade de tempo que eu peguei no meu celular para olhar alguma coisa, para jogar um joguinho, às vezes no meio do dia. E principalmente porque eu estava fazendo trabalhos muito curtos, né, assim, pequenos blocos de trabalho. Eu percebi que a cada finalização de um bloco de trabalho, eu pegava o celular, ou eu entrava no YouTube, ou fazia alguma coisa assim, e eu comecei a notar que o tempo que eu estava gastando era gigantesco ao longo do dia.
Então, na minha mentalidade, nossa, eu quase não peguei no celular nesse dia. Mas, na verdade, a cada 1 hora, por exemplo, eu estava ficando 5, 10 minutos no celular. E ao longo do dia, isso dava 2 ou mais 3 horas que eu não estava, no fundo, nem aproveitando essas horas para divertir e ficar ali. Era simplesmente uma coisa automática, manual, às vezes jogar um joguinho, fazer alguma coisa. E isso começou a me incomodar. E essa foi uma das grandes descobertas que eu tive para mim, né, da minha vida, na minha rotina, que não curti tanto. Minha sugestão para a gente ter essa primeira consciência e o carinho com o nosso tempo é que você faça isso. Pegue uma ferramenta, pode ser qualquer outra ferramenta. Eu gosto do Toggl, porque ele é fácil, simples, tem um aplicativo, é gratuito. E traga essa análise para você. E a partir do momento que você tem esse dado cru, né, você começa a analisar para aquilo que você gostaria, né, ou não gostaria de continuar para frente. E essa decisão é importante porque produtividade vem com a intenção, né? Você ter uma intenção com o seu tempo de produzir algo com mais eficiência do que você faria talvez em outro momento. E tudo que a gente vai falar durante essa série tem a ver com isso. Tem a ver com você ter um tempo, né? Vamos dizer que você tem 3 horas. Nessas 3 horas, o que você consegue fazer de produtividade nelas? Normalmente, vamos dizer, sem nenhuma otimização de produtividade, você abriria, demoraria ali uns 15, 20 minutos até começar a entrar no fluxo, entrar no flow, e aí pegaria o celular, distrair um pouquinho, porque chegou uma mensagem, alguém te ligou, e quando você viu, você passou 3 horas, você conseguiu produzir X, vamos dizer. Quando você vai otimizando, você fala assim, não, peraí, eu tenho que entrar nesse flow mais rápido. O que eu vou fazer? Então, eu vou me preparar antes para que na hora que eu começar a trabalhar, eu já esteja totalmente concentrado. Eu vou bloquear tudo à minha volta para que nada me interrompa. Eu vou fazer com que esse momento aqui eu consiga produzir bastante coisa. Então, isso para mim que é produtividade, né? Eu vou usar ferramentas melhores para automatizar coisas que são manuais, que às vezes eu não preciso ficar fazendo. Eu vou delegar coisas que não estão diretamente relacionadas com aquilo que eu estou buscando. E tudo isso vai ajudar com que a minha produtividade nessas 3 horas seja muito maior. Então, a ideia começa no tempo. Começa a gente olhar para o nosso tempo e falar assim, pô, eu tô... Em vez de eu talvez pegar assim, quer saber? Eu vou jogar hoje. Então eu vou pegar 1 hora do meu dia e vou jogar. Um joguinho de celular, sei lá, Pokémon Go. Em vez da gente ter a intenção de aproveitar essa hora, a gente joga várias vezes, 5 minutinhos durante o dia e nem foi legal jogar e nem ajudou a nossa produtividade. Então, tudo isso é muito bacana da gente olhar a partir dessa análise. Coisas que eu sugiro você olhar são rotinas de sono, que influencia bastante, rotinas de alimentação, horários de alimentação e horários de distração. Né? Tudo isso, quando está muito espaçado, muito irregular, costuma prejudicar na nossa produtividade. Se você puder organizar um pouco melhor o seu dia para que os blocos de ação do trabalho e também de diversão sejam concentrados em momentos também oportunos, vai te ajudar bastante. Uma outra coisa legal que é bom ficar de olho, né, com relação a isso, é entender o seu próprio ritmo. Né? Cada um de nós tem um ritmo diferente. Eu, por exemplo, às vezes até na semana, às vezes durante o dia também. Eu costumo no início da semana estar com muito mais energia, porque às vezes no fim de semana eu descanso. E então eu quero colocar no início da minha semana trabalhos que exigem mais da minha criatividade, da minha concentração, da minha alta produtividade. Coisas que não exigem tanto de tudo isso que eu falei, eu tento jogar mais para o final da semana, para o final dos dias, pois assim eu otimizo. O que são essas coisas? Reuniões. Né? Reunião é um trem que você não precisa estar no seu mais afiado momento da vida para você participar de uma reunião. Normalmente, se você estiver tranquilo, até cansado, você consegue fazer o que você precisa ali de conversar e trocar ideia e... trocar ideia, modo de falar, mas de participar daquela reunião. A não ser que seja uma reunião de vendas muito específica, ou então uma apresentação de um pitch de venda de startup, sei lá, qualquer coisa assim, que você precisa estar no seu melhor. Aí você também organiza o seu, para que
você esteja no seu melhor. E isso nos leva a uma outra questão interessante, que é eficiência versus eficácia. Eu lembro quando eu estava trabalhando com uma empresa muito bacana, e um dos fundadores da empresa me trouxe esse questionamento, né? Você sabe o que é a diferença de eficiência para eficácia? E eu fiquei pensando, falei assim, não. E aí ele me explicou um pouco melhor. Eficiência tem a ver com o tempo. Então, se você, por exemplo, está realizando um trabalho, a sua eficiência é o tanto, né, do trabalho que você vai conseguir fazer naquele tempo. Tem muito a ver com a produtividade. E eficácia tem a ver com o resultado, tem a ver com a direção que você está fazendo. Esse trabalho, ele ajudou você nos seus objetivos, ele foi eficaz em levar você um passo adiante naquilo que você deseja conquistar. E é legal a gente trabalhar com essa ideia de eficiência e eficácia dentro de produtividade e dentro da nossa gestão do tempo, porque às vezes o nosso tempo, a gente pode até ser eficiente na produção de um trabalho, mas se ele não for também eficaz, a gente também não vai conseguir ir em direção aos nossos objetivos. E o que a gente quer com produtividade não é só a eficiência, pelo menos é assim que eu vejo. Eu não quero ser só eficiente no meu trabalho ou em outras partes da vida. Eu quero ser eficaz também. Eu quero que o trabalho que eu esteja realizando, não só eu consiga fazer muito trabalho em pouco tempo, mas que esse trabalho esteja alinhado com aquilo que eu desejo conquistar através do trabalho que eu estou realizando. Acho que faz sentido. E eu quero trazer esse questionamento para você no momento que você está organizando também seu tempo. Olhe e fala assim, esse trabalho que eu estou gastando às vezes 6 horas da minha semana, 1 hora por dia às vezes, essa ação, essa atitude, esse momento, ele está sendo eficaz para o que eu desejo para minha vida? E ele está sendo eficiente também? Então, os dois são duas perguntas que a gente sempre tem que fazer. A eficiência, a gente vai falar muito sobre eficiência, que é o chamado de produtividade. Mas eficácia vai muito de acordo com os seus objetivos. Os seus objetivos só você sabe, né? A sua definição de sucesso na vida é única, é individual. Se é dinheiro, você tem que olhar. Eu fiz um monte de trabalho, mas ele está sendo eficaz? Ele está me trazendo dinheiro? Ou então você pode olhar, se o seu sucesso é atingir muitas pessoas com o seu trabalho. Às vezes você está ganhando rios de dinheiro, mas e você está sendo eficiente no seu trabalho, mas ele está sendo eficaz? Talvez não. Talvez você esteja conseguindo muito dinheiro, mas não impactando muitas pessoas, né? Então, a definição de sucesso entra muito aqui na eficácia e, para mim, faz sentido a gente olhar isso também quando a gente está falando de produtividade. E aí, vem um outro questionamento também que é interessante, que tem um pouco a ver com eficiência e eficácia, que é movimento e ação. Tem hora que a gente está simplesmente atarefado, né? A gente adora falar que a gente está ocupado, né? Fazendo um monte de coisa. Mas isso simplesmente é estar movimentando, é estar em movimento, né? Fazer qualquer coisa. Frequentemente eu me pego nessa furada, inclusive. Eu começo aqui, abro meu computador, vejo que tem um monte de coisa para fazer, mas aí eu tô assim, pegando tudo que é menos importante e fazendo. Eu tenho que ajeitar um trem do blog, eu tenho que responder a um e-mail, eu tenho que fazer não sei o quê. Mas tudo isso eu estou simplesmente me mantendo ocupado. Eu estou em movimento, mas isso não significa que eu estou fazendo as ações que precisam ser feitas. Quando a gente está fazendo uma ação, que é o movimento versus a ação ela tem intuito, ela é eficaz, ela está relacionada com a ideia de que a gente está um passo adiante para os nossos objetivos. E então, igual eu falei, tem muito a ver com eficiência e eficácia, mas traga esse questionamento para suas ações. Ao você analisar novamente o que você está gastando o seu tempo, como você está gastando o seu tempo, olhe se você não está simplesmente se movimentando na vida ou se você está executando ações com intenção. E, por último, algo que veio até de um vídeo do Seth Godin. Vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar esse link na descrição também. E sugiro que você assista. Não sei se tem legenda em português, mas tomara que tenha. Ele traz um questionamento bem legal
que a gente tem dois tipos de produtividade: a produtividade industrial e a produtividade criativa. E principalmente nesse momento que agora a gente está cada vez mais, os trabalhos estão sendo tomados por inteligência artificial, automatização, aprendizado de máquina e por aí vai. A gente tem que ter cuidado com o tipo de produtividade que a gente está buscando. Porque a produtividade industrial é aquela que uma máquina consegue fazer melhor. Então, eu posso ser hiper produtivo em copiar uma planilha, dados de uma planilha para outra. Eu sou super rápido, movimento meus dedos aqui no mouse e no teclado com velocidade impressionante, consigo fazer muita coisa em pouco tempo. Mas esse trabalho provavelmente vai ser substituído. Ou seja, nem adianta tanto a gente ser tão bom nele, porque ele é uma produtividade industrial, uma produtividade que não gera um retorno a longo prazo, né, nesse mundo que a gente vive. E uma coisa muito legal que ele fala é que, quando a gente tem uma produtividade que o volume importa, a gente está limitado pela nossa capacidade. Eu tenho uma limitação de quantos clientes eu posso atender por vez. Eu tenho uma limitação de quantas colunas, vamos dizer, de uma planilha eu consigo copiar para outra. E essa limitação ela não ocorre quando a gente faz um trabalho que a nossa produtividade está relacionada com aquilo que é mais humano, mais criativo e que traz um impacto maior. Ele dá um exemplo legal das apps, que as pessoas não eram, os atendentes do telefone, de suporte, não eram medidos por quantos suportes eles faziam, ou seja, a produtividade ali de resolver o problema de uma pessoa rápido e tudo mais. A pessoa, em empresas mais tradicionais, ela é medida por isso. A produtividade de um atendente é quantos tickets ela consegue resolver num dia. Ou seja, ela está limitada pela capacidade manual ali e talvez um pouco intelectual dela resolver os problemas dos clientes. No entanto, nas apps, eles não eram medidos por isso, eles eram medidos por uma produtividade criativa. Ou seja, lá os melhores atendentes eram aqueles que ficavam mais tempo com um único cliente. Ele até brinca que o recorde foi um atendente que ficou com um cliente 7 horas e meia no telefone. Ou seja, é algo que nesse mundo de tudo velocidade e tudo mais, é impensável. Mas a diferença é que quando a gente não é mensurável apenas pelo número, entra outra coisa mais humana em jogo. E o lance das apps é que as pessoas iam sentir falta se fosse embora. A marca ganhou tanto poder porque tinha esse lado humano, esse lado de eu me importo com você. E isso é criativo. Você não consegue manter uma pessoa 7 horas no telefone se você não for criativo, se você não for empático e não quiser realmente resolver o problema da pessoa. E tudo isso, o que eu quero dizer com toda essa reflexão? É que tem hoje, aqui eu teve esse artigo aqui que é bacaninha, que aponta que 54% dos empregos formais estão em risco no Brasil. Porque, isso que eu falei, automação, tecnologia e tudo mais. Muito provavelmente, o seu emprego, o meu emprego, com certeza, como desenvolvedor de sites, está completamente com os dias contados. E não adianta a gente ser produtivo se a gente não for... se a gente não tiver intenção de ser produtivo com eficiência, com eficácia, olhando se a ação que a gente está fazendo tem intenção, se está alinhado com os nossos objetivos e se está alinhado com o direcionamento do mundo. O mundo está indo para uma direção, queira a gente ou não. E a gente ser produtivo hoje significa a gente ter uma produtividade alinhada com tudo isso. Então, recapitulando, olhar com carinho, com amor, com o nosso tempo. Nosso tempo é único, a gente só tem 24 horas. A gente precisa ter não só eficiência no trabalho que a gente faz, fazer muita coisa em pouco tempo, mas eficácia também. Entendeu? Tudo que a gente está fazendo precisa ter alinhado com os nossos objetivos. Não adianta a gente ficar simplesmente ocupado, a gente precisa fazer ações com intenção, ações que estão também alinhadas com o que a gente deseja, mas também que estão alinhadas com o direcionamento do mundo. O mundo está indo para um lugar em que uma produtividade industrial, manual, e que qualquer pessoa também pode fazer, que só depende da habilidade, que está limitado pela nossa capacidade física e mental, não adianta tanto.
A gente precisa pensar numa produtividade criativa em que nosso trabalho se estenda muito além da ação simples ali que a gente está fazendo. Né? Tem uma brincadeira também que o Seth Godin fala que grandes empreendedores e CEOs e tudo mais, eles fazem o trabalho deles em 5 minutos durante o dia, que é onde eles tomam decisões importantes, conversam com pessoas e criam conexões e têm ideias mirabolantes. É nesse momento de 5, 10, 15 minutos que eles têm ali naquele dia que fazem toda a diferença, que vão mudar o curso de muitas pessoas e de grandes empresas. E quando a gente está falando aqui no nosso mundinho pequeno de uma produtividade criativa, a gente também pode olhar que, dependendo, vale mais a pena a gente tomar uma direção diferente no curso da nossa vida para que a gente esteja à prova de balas para o futuro e também, esperançosamente, gerando mais impacto, mais recursos financeiros através do nosso trabalho. Então, assim, novamente, assim, igual na série de Como Organizar Sua Vida, se você já acompanhou ela, eu gosto de começar essas séries com muitas reflexões. Não necessariamente o que eu estou dizendo aqui é o certo, é o melhor e tudo mais, mas são reflexões que nos fazem questionar as nossas ações. Eu, o tempo inteiro, estou olhando para isso, porque a partir do momento que eu estou ali na execução, na ação e no dia após o outro, isso vai se perdendo. Se a gente não para refletir sobre as nossas ações, a gente faz o que é mais fácil. E muitas vezes o que é mais fácil não é o que é mais eficaz. Não é o que vai nos levar para um momento, um lugar que a gente gostaria de ter. E por último, algo que eu nem comentei aqui, mas que me bateu agora na cabeça e que eu acho que é legal compartilhar, é que a ideia de a gente olhar para a gente pensando, eu sou o tipo de pessoa, as ações que eu estou fazendo estão alinhadas com o tipo de pessoa que eu gostaria de ser, né? Um pouco talvez aí de papo de coach, mas que faz sentido para mim, pelo menos, né? Recentemente, eu até fiz um texto no blog, vou colocar no link da descrição também, que foi no dia até do meu aniversário que eu tive esse contraste. Eu fiz algo, né, ao longo do meu dia, praticamente inteiro, que eu falei assim, eu não gostaria de ser meu amigo. Essa não é uma pessoa que eu gostaria de estar junto. Porque essa pessoa está fazendo coisas que não, né, são, entre aspas, preguiçosas, não olhando para si, está trazendo negatividade, não só para si, mas para os outros, né, ao redor. E isso me fez lembrar também, assim, eu não quero ser essa pessoa. E aí eu comecei a tomar decisões diferentes. E decisões diferentes significa realinhar, né, com talvez algo que eu tinha planejado para mim, que eu não cumpri, algo que eu tinha colocado como importante na minha vida e não estava sendo lidado como importante nas ações do dia a dia, hábitos que eu gostaria de ter e por aí vai. Então, grandes reflexões para que a gente consiga partir, na hora que a gente chegar na parte das dicasinhas de produtividade e tudo mais, não sejam dicas vazias, né? Na hora que eu falar assim, tira todas as notificações do seu celular, igual acabou de ter uma notificação aqui que contradiz o que eu digo. Em minha defesa, é um celular novo, ainda não tive tempo ainda de configurá-lo, mas uma das primeiras coisas que eu falo é tirar tudo quanto é notificação do celular. Né? Mas o que adianta a gente fazer isso? Ou seja, o tempo que a gente vai ganhar e a concentração que a gente vai ganhar com essa ação de produtividade não vai ser utilizada com eficiência, com eficácia, com ação, com produtividade criativa. Não adianta nada. A gente vai continuar não sendo produtivos, no meu ver. Então é isso. Mais um videozinho extremamente longo aqui para o canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo com o que você achou desse vídeo. E se você tem sugestões, críticas ou quer simplesmente comentar qualquer coisa, será um grande prazer a gente continuar essa conversa aqui embaixo. Se inscreva também se você não está inscrito no canal. Então é isso, grande abraço e divirta-se.